Bom dia! A gente continua ainda lendo o livro 2 Samuel. Vai falar sobre muito a história de Davi. Então eu vou ler aqui, antes de começar, né, o ensinamento, eu vou ler aqui o prefácio aqui do número 24, mais no capítulo 10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Bom, Davi cometeu tipo um crime de crime pacífico, né? Que ele matou uma pessoa não intencionalmente. Então ali ele até fez uma revolga a Deus. Mas entender que ele fez por uma coisa por vaidade. Porque o povo, a tribo de Judá, tinha mais uma vez querendo muito que Davi fosse rei, né? Mas Davi não veio nunca de uma realeza. As pessoas, tanto que Samuel condecorou ele como se fosse rei, mas ele não era descendência de rei. Aí a tribo de Judá condecorou ele também rei de Israel, mas Israel nunca teve rei, porque Israel era um país pacífico, não tinha realeza, sim nobres e reis que moravam lá, mas Israel já era um estado, não tinha monarquia. Era um estado, todo mundo sabe como é que foi construído Israel. Então, o povo hebreu queria muito que Davi fosse rei pelos seus feitos, por muitos povos, por seu nome ter chegado até Bagdá, né? Porque ele pertencia à esquadrilha da eliminações em massas, sonegadores de impostos, criminosos, praticamente sonegadores de impostos. Então, antigamente o governo juntava todos os governantes e via o que as pessoas que o governo ia fazer com essas pessoas, eliminaria. Tanto que você vê muito Saulo, quando ia cobrar os impostos, ele avisava 3 vezes na 13, ele podia, como juiz, podia ter o direito de matar. Então, essas leis eram umas leis o que antigamente. E como Davi era sentinela, ele tinha um costume de pertencer a algumas organizações. Então, para entrar na maçonaria da majestade real, do olho tudo que vê, tinha que ser descendente de rei para poder mais governar sobre toda a terra. E Davi não era, tanto que Davi fala no contexto de 1:24, fala que ele teve filhos príncipes, um deles foi Salomão. Então, Davi, depois disso, ele foi repreendido por Natã, servo da sentinela da Torá, que ele estava muito devaneio, fazendo coisas loucamente, que isso não era bom para ele. Aí ele deu a justificativa dele que ele viajava a muitos países e as pessoas, até os reis, estavam dando as filhas dele pelo nome dele ser muito conhecido, por ele ser uma pessoa muito rica. Ele falava, mas agora eu não vou casar. Não, toma-se por mulher, por esposa. Isso era antigamente, as pessoas faziam isso, tomasse a mulher, uma mulher, né, uma mulher como possuía aquela mulher, que a mulher ficaria com ele. Mas claro que muitas delas não ficaram com ele, porque ele também tinha a sua vida pessoal. Então, no final do versículo 24, ele se arrependeu todo aquele pecado, largou tudo aquilo, né? Porque ele viu que ele sofreu, teve perda de filhos, sofreu muito, que ele dava muita angústia para ele. Ele sabia que ele era um homem muito cobiçado, um homem muito bonito, um homem rico, poderoso diante de Deus, diante dos profetas também, porque ele não perdeu a santidade dele. Porque ele falava, Senhor, eu estou aqui. Então ele era jovem e ele não era, ainda estava escolhendo uma que ele poderia amar, né? Para depois ele se casar. Então era costume antigamente os homens, principalmente muçulmanos, tomar mulher, às vezes não casar. Era o costume de que antigamente. Então, Davi, no versículo 24, vai falar bem específico que ele
se arrependeu de todos aqueles pecados, deixou aqueles pecados de adulterar, de matar, que ele conectou isso com adultério, porque ele era juiz, ele via que isso seria adultério. Então ele pediu perdão a Deus, largou tudo aquilo, ele sofreu, ele chorou, né? Ele foi repreendido por Natã, mas ele fez um holocausto pacífico ao Senhor. Senhor, me perdoe de todos esses pecados, Senhor, me purifica a minha alma. E dali para frente ele seguiria um novo homem, ele não viveria mais nem prevaricando ou senão cometendo um crime loucamente, né? Ele não foi condenado nem por isso, porque eram brigas corriqueiras, brigas que não foi pego em flagrante. Então, quando a gente entra assim, mas ela tá falando, né? Eu, Joana, tô falando de juiz, isso, mas naquela época não se prendia, ninguém se prendia. Mas aqui na Bíblia diz que ele não foi preso porque ele fez um crime bem lavrado, né? Mas ele pediu perdão a Deus, ele deu a justificativa, né, para os sentinelas, e os sentinelas, Davi faz um holocausto em referência a tudo, porque Davi era um homem muito bonito, Davi não era um homem casado, era um homem solteiro, e Davi era servo de Deus, e os povos enviavam suas filhas para que eles pudessem se acumular, né? E ele acabava tendo filhos, né? Elas acabavam engravidando. Então, para a gente ler esse texto, a gente vai ver, e para a gente poder defender também a santidade de Davi também como servo de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado. Davi foi um homem perseguido por vários povos, mas ele, aqui no versículo 24, ele fez uma ressalva falando: Senhor, a ti eu entrego a minha vida, a ti eu dou louvores, a ti eu rendo a ti, Senhor, me purifica. Porque ele pertencia ao Al-Qaeda ou Hezbollah, né, Davi? Então ele fazia uma estratégia ali, porque ele também estava vendo até quando os inimigos dele seriam capazes de fazer com a vida dele, né? E ele queria muito entrar para a maçonaria real, só que ele não conseguiu entrar porque ele não era da realeza. As pessoas falavam: você agora é rei de Israel. E eram quem? Os amigos dele. O texto mesmo fala, era amigo dele. Agora você vai ser rei de Israel. Agora você vai ser rei. Aí o texto foi claramente que o povo declarava ele como rei, chamava ele de rei, mas ele sabia no mínimo que era entre amigos, porque ele não vem de uma nascente realeza, mas ele também teve 2 filhos príncipes. Os filhos deles com certeza herdaria alguma realeza e com certeza iria ir para onde ele queria, o coração queria dele, pertencer à organização do olho, tudo que vê dos reis e dos príncipes. Bom, Davi era um homem obstinado, um homem convicto que era servo de Deus e que ele apartou todo o mal, apartou todo o pecado, ele pediu perdão a Deus e ele não cometeu mais aqueles pecados. Espero que você tenha gostado dessa história maravilhosa de uma santidade, de um homem que é digno sim de estar na Bíblia e é um homem muito louvável, Davi, o sentinela, Davi, sacerdócio de Deus. Tchau, espero que tenham gostado. A gente continua lendo sobre ainda a história de Reis, que fala também sobre mais Davi, sobre esse homem maravilhoso. Tchau, bom dia.